Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, convidamos vocês para uma jornada enriquecedora de reflexão e conexão espiritual. Explorando a vida cristã, nos imergiremos em uma profunda mensagem de fé ao recebermos a pregação evangélica inspiradora, guiada pelo ministro Tiago Brunet. Não saiam do vídeo, tenho certeza que ao final dessa mensagem, vocês serão renovados. Abra a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. É uma passagem famosa que muitos de vocês já viram. Mas eu quero que você coloque atenção em algo que acontece aqui, porque isso já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer na sua vida. Lembre-se que cada personagem bíblico tem a ver com você, senão Deus não colocaria na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita para você. Então tudo que acontece ali, por mais que você não entenda agora, tem a ver com a sua vida. Porque Deus colocou a palavra de Deus, a Bíblia, como um manual para cada fase de vida que a gente está passando. E muitos de vocês já passaram, estão passando, vão passar por isso aqui. A Bíblia diz assim: Samuel pegou o chifre de azeite. O que é o chifre de azeite? Só para você entender. Naquela época em Israel, quando alguém iria ser separado para algo especial, ou ungido na linguagem mais evangélica, pegava-se um chifre de carneiro, colocava azeite de oliva dentro, misturado com algum cheiro, algum perfume, como a mirra, misturava-se aquilo, colocava dentro do chifre, e um profeta, ou seja, alguém que representasse a Deus, teria que ir até o local e ungir, ou seja, jogar o azeite na sua cabeça para dizer que você estava sendo separado para uma missão especial. É por isso que, por mais que muitas pessoas possam fazer coisas boas no mundo, ninguém terá uma missão divina na terra se não for ungido para isso. Você vem à igreja não é só para se aproximar de Deus ou para ter comunhão, é para ser separado para grandes coisas. Deus te colocou aqui, Deus colocou cada um de vocês aqui nessa noite, porque se não aconteceu, chegou o dia da unção vir sobre a tua vida e te separar para uma grande missão aqui na terra. Você não nasceu por acaso. Você fala, mas minha mãe ia me abortar. Não abortou, você está aqui hoje. Não, mas eu sou fruto de um acidente. Não existe acidente no reino de Deus. Não, mas eu passei por tantas dificuldades para você ter experiência para fazer o que Deus vai mandar você fazer a partir de hoje. Não importa a sua desculpa, Deus te trouxe até aqui, porque hoje começa uma fase de cumprimento, de missão profética na tua vida, na tua família, no teu ministério, naquilo que Deus pediu ou vai pedir para você. Samuel pega o chifre de azeite e unge Davi no meio dos seus irmãos. Quando a Bíblia é muito detalhista. Quando a Bíblia menciona algo tão detalhado como ungiu Davi, mas não ali ou aqui, ungiu Davi no meio dos seus irmãos, você precisa entender então quem eram os irmãos de Davi, porque se isso não fosse importante, a Bíblia não citaria. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. A partir daquele, ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o leão, e Deus ainda não estava com ele. Existem muitas coisas boas que você pode fazer sem Deus, mas o que muda a vida das pessoas, o que transforma uma sociedade, você só vai fazer quando o Espírito do Senhor se apossar de você. O Espírito do Senhor se apossa de Davi. E aqui começa a história de Davi. Eu vou dividir a história de Davi em 4 estágios. Se eu pudesse colocar um título na mensagem de hoje, seria Os 4 estágios de Davi. A pessoa sendo crente ou não, católica, budista ou espírita, qualquer um já escutou falar no rei Davi. O maior rei que Israel já teve até hoje. Israel, como você sabe, não é qualquer nação. Espiritualmente é considerada a nação de Deus e naturalmente a nação mais tecnológica, criadora do mundo. E Davi nos ensina 4 coisas com os estágios da vida dele. O primeiro estágio é o que a Bíblia começa falando, ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Nós vamos falar sobre o estágio emocional. Todos vocês foram crianças um dia, ninguém nasceu pronto. Aliás, a vantagem de ser criança é que, apesar das lutas e dificuldades desde a infância que a gente atravessa, a gente tem a oportunidade de amadurecer. Tudo que nasce pronto dá errado. Repare comigo, a Bíblia menciona 2 Adão na Bíblia.
O primeiro Adão, nós conhecemos, o famoso esposo de Eva. E o segundo e último Adão, diz a Bíblia, o último Adão, que se chama... O primeiro Adão, pastor Felipe, nasceu pronto. Constrói-se um boneco de barro. Deus sopra o Espírito nas narinas daquele boneco de barro e Adão nasce pronto, já adulto. Na primeira tentação, repete comigo, primeira. Mais alto, primeira. Na primeira tentação que o homem que nasceu pronto recebeu, caiu. Então Deus vai enviar agora o último Adão, mas dessa vez não vai mandar pronto não. Colocou uma semente na barriga de uma mulher. Vai começar microscópico, porque tudo que é de Deus começa pequeno. Ah, eu só tenho um pouco de dinheiro, é de Deus. Eu só tenho pouco talento, é de Deus. Eu só tenho pouquinho, é de Deus. Porque tudo que é de Deus começa microscópico, para você ir crescendo na maturidade. Jesus sai da barriga de Maria, pequenininho, e começa a crescer. E começa a amadurecer, e começa a aprender. Ele é guiado pelo Espírito para o deserto, é tentado por 40 dias. Vem a primeira tentação, ele diz não. Vem a última tentação, ele diz não. Vem a do meio, diz não. E ele nunca caiu, apesar de 40 dias no deserto. Porque tudo que nasce pequeno e vai crescendo, não pode ser destruído. Deus te trouxe até aqui, apesar da tua pequenez, para que você não seja destruído em nada e em nenhuma área da sua vida. Mas a infância, começar pequeno também traz problemas emocionais. Muitos de nós fomos rejeitados quando éramos crianças. Alguns não tiveram a oportunidade de crescer com o pai. Mas pior do que não crescer com a figura paterna é ser rejeitado pelo pai. Ou seja, ele existir e fingir que você não existe. É muito doloroso. Outros foram abusados verbalmente, fisicamente ou sexualmente na infância. Outros tiveram graus comparativos horríveis. Porque o pai e a mãe não davam nada, mas o vizinho tinha tudo. Então você cresceu vendo aquela comparação que foi destruindo as tuas emoções. Com Davi não foi diferente. Como eu disse, o que a Bíblia menciona dos heróis da fé tem a ver com a sua vida. Porque a Bíblia diz, prepara uma mesa na presença. Se não tiver inimigo, não tem a mesa preparada. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça e faz o meu cálice transbordar. Os seus irmãos viram aquilo, porque Samuel entra numa casa de preparados e escolhe o improvável. Ele entra na casa de homens como Eliabe, entra na casa de um empresário como Jessé e escolhe o improvável, o que estava todo machucado emocionalmente. Ele escolhe aquele que ninguém estava dando nada por ele. Eu vim aqui para te dizer que não importa a situação emocional que você está, a situação financeira que você se encontra, se você está se sentindo o pior ou a pior mulher do mundo, hoje é um novo começo. Mas as coisas começaram a dar certo porque o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Anos depois, já velho, quando tudo estava dando errado, ele se ajoelha e não fala, Senhor, não tire de mim essa riqueza toda que eu conquistei. Senhor, não tira todos esses reinos, Senhor, que eu já conquistei. Senhor, não tira a minha coroa. Senhor, não tira a minha glória, não tira meu dinheiro. Ele fala, Senhor, não apartes de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabe que levou ele de ser um apacentador de poucas ovelhas ao maior rei que já existiu. Não foi a riqueza, não foi a estratégia humana, não foi a glória dos homens, foi o Espírito que se apoderou dele. Se o Espírito se apoderar de você hoje, o que vai ser impossível para você? E Davi então passa por cima de todos aqueles conflitos emocionais. E eu quero que você saiba que Deus honrou a situação de Davi, porque Deus fica do lado do mais fraco sempre. Por isso não compre briga com gente mais fraca que você, porque Deus sempre vai para o lado do necessitado, da viúva, do estrangeiro, de quem não tem como se defender. Cuidado com quem você arranja briga, até porque você pode estar brigando com alguém que Deus quer levantar e vai ficar feio para você. Deus não tem compromisso com as tuas crises emocionais, Ele tem compromisso com a verdade. Se Davi estivesse se fazendo de coitado, Deus não ia fazer nada por ele. Se Davi estivesse se sentindo rejeitado, Deus não ia fazer. Mas ele não estava se sentindo rejeitado, ele estava sendo rejeitado. Deus vai socorrer o rejeitado, não quem se sente rejeitado. Deus vai socorrer o enfermo, não quem está se fazendo de doentinho para ter atenção. Então seja verdadeiro com as suas emoções, porque Deus só compactua com a verdade. Deus não vai na tua mentira. Deus não vai lá.
Eu sou muito injustiçado, eu coitadismo, vitimado, sabe? Eu sou muito... Aqui ninguém me cumprimenta nessa igreja. Mentira, todo mundo olha, abraça, é você que quer mais atenção que os outros. Deus não tem compromisso com as tuas mentiras emocionais. Engane-se a si mesmo, mas a Deus ninguém pode enganar. Agora, se você realmente é um rejeitado, se você realmente foi colocado de lado como Davi foi, Deus tem compromisso com essa verdade. E Ele vai para o lado do mais fraco e socorre. Ele vai para o lado de quem tem um coração quebrantado e contrito e levanta. Um Deus que tem compromisso com a verdade. Ainda que suas emoções tentem mentir para você, Deus tem compromisso com a verdade, com a realidade da tua vida, e não com essa mentira virtual que a gente cria. Ninguém me ama, ninguém me quer, aqui não sei, ninguém me cumprimenta. Davi passou por cima de tudo isso, porque Deus tinha um compromisso com a verdade. Então avalie se aquilo que você está sentindo de ruim hoje é verdade. Avalie se essa injustiça que você acha que está sofrendo realmente é verdade. Avalie se essa perseguição, eu sou perseguido, todo mundo me persegue. Avalie se realmente todo mundo te persegue. Porque Deus não escuta a oração de quem não está comprometido com a verdade. Mas se for verdade o que você está passando, Deus tem um pacto contigo. O Espírito dele vai se apoderar de você hoje. E as coisas vão começar a acontecer numa velocidade que nunca aconteceram. Eu sou expert em matemática. Deus inventou a matemática. Ele vai fazer um dia o que não fez em 100 anos na tua vida. O segundo passo, depois do primeiro, que foi a vida emocional. Quando Davi então foi alcançado por Deus, o Espírito se apoderou dele. Ele sai da crise emocional verdadeira que ele estava passando e passa para o segundo estágio, que é o anúncio profético. Que é quando o óleo cai na cabeça dele. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Uma promessa. Um profeta profetizou, você teve um sonho, alguma coisa aconteceu que você entendeu que Deus tem uma promessa para a sua vida. Tem alguém aqui? Então, isso não quer dizer nada. Porque quantos receberam uma palavra profética e isso nunca se cumpriu na sua vida? Levanta a mão. Levanta a mão. Eu tenho algumas que nunca se cumpriram, como tem outras que se cumpriram. Porque a palavra profética não é cumprimento, é prenúncio. Deus só está te avisando o que pode acontecer. Davi foi ungido rei no meio dos seus irmãos. Sabe o que ele teve que voltar no outro dia para fazer? Cuidar de ovelha. Foi só um prenúncio, não aconteceu nada. Não mudou a realidade, ele não começou a ver anjo, não recebeu um dinheiro na porta, agora que você vai ser rei, toma aqui uns trajes reais. Ele voltou a cuidar de ovelha que nem todo dia. Imagina você receber uma palavra tão forte de Deus e no outro dia a vida voltar normal. Assim é Deus, ele faz o prenúncio para saber como você vai reagir agora, que você já sabe para onde está indo. Não se iluda com um prenúncio, porque é só uma figura do seu futuro, não é o cumprimento. O cumprimento vai exigir processo. Repete comigo, processo. Então tem gente que se ilude com um prenúncio e se perde no processo. Se ilude com o que Deus falou e esquece que ainda tem muita coisa para acontecer pela frente. Sabe quantos anos Jesus ficou na carpintaria? Pelo menos 18. Aos 12 anos ele já sabia quem era, foi lá visto no templo de Jerusalém ensinando. Por volta dos 12, 13 anos, qualquer judeu começa a trabalhar, depois do bar mitzvah, que é quando o menino se torna homem. José morre muito cedo, então Jesus deve ter começado a trabalhar aí com seus 13 anos. E até os 30, ele era carpinteiro, sabendo que era o Filho de Deus. Ele sabia quem era, mas não manifestou quem era porque não era o tempo. Tem gente que já sabe o que Deus quer fazer e já está falando para todo mundo, botando no Facebook: preparem-se aí, vai ser forte o que Deus vai fazer. Então os teus processos, por mais difíceis que sejam, são para apontar o teu destino e te preparar para o que está por vir. Não reclame do processo, aceite e viva o processo, porque é o que te vai levar para a próxima fase, para o próximo nível, para o seu destino profético, ou seja, para aquilo que Deus prometeu para você. Até que nós entramos no quarto e último estágio, que apesar de ser maravilhoso, é tão difícil quanto, porque no mundo teremos, nunca vai parar as aflições. Fiquei bilionário, pastor. Que pena, hein? Agora você vai ter problema de bilionário. Sempre vai ter problema para resolver. Deus é especialista em resolver problemas, porque o ser humano sempre vai ter problemas. Como Deus está com o ser humano, ele precisa ser o mecânico que resolve problemas, porque você sempre vai ter.
E o quarto estágio é o estágio da dupla honra. Davi agora, que a honra foi quando ele foi ungido. A dupla honra é quando ele sentou no trono. São coisas diferentes. Tem gente que se conforma com a honra e perde a dupla honra. Tem gente que se conforma com o primeiro estágio da bênção. Ih, derrubei Golias, virei capitão do exército, tá bom. Deus, não, mas eu quero que você seja rei. Mas tá bom, eu tô ganhando bem. Aqui as mulheres estão gritando meu nome, tá ótimo, tô famoso, tô rico, tá bom. Deus, não, mas eu quero que você seja rei. Tem gente, não é que caiu, é que se acostumou com a primeira fase da honra. Deus queria mais, o ser humano quer se conformar com o primeiro estágio. É por isso que tem que ter uma mudança de coração e de mentalidade para Deus continuar te usando. Porque às vezes você acha que está vivendo já está bom. Você mal sabe que ainda tem um trono te esperando daqui a algum tempo. A dupla honra chega para Davi quando aos 30 anos de idade ele é nomeado pelo povo. A Bíblia diz, e o povo se reuniu. Isso é lindo demais. E cada cabeça da tribo, das 12 tribos se reuniram e clamaram pelo nome de Davi. Davi foi colocado no meio deles e foi ungido rei sobre todo o Israel. Porque quando Deus te unge, ou seja, te separa para alguma coisa, Ele está te dando só o diploma, só o título. Mas a concretização daquilo vem quando o povo pede por você. Vou te explicar para você entender. Você descobre que está com uma pessoa, não daqui, mas uma pessoa descobre que está com um tumor no cérebro do tamanho de uma laranja. Quando faz o exame, o médico fala, olha, infelizmente temos que operar amanhã, senão você vai morrer. E ele é colocado na maca de um dia para o outro, avisa a família toda, em 24 horas ele já está com aquela roupa azul do hospital, com a cabeça raspada, com tudo marcado para ser operado. O doutor entra, cumprimenta ele e fala assim, meu nome é doutor Geraldo, e até por ética eu preciso te avisar que essa é a primeira operação de crânio que eu vou fazer. Imagina a reação do cara que está todo marcado, esperando o bisturi, e fala, o quê? Não, mas fique tranquilo, eu estudei 10 anos na faculdade, eu tenho um diploma de médico. Mas também pode entrar um doutor que fala assim, meu nome é doutor fulano, eu não tenho diploma nenhum, mas já operei 1000 crânios e sempre deu certo. Você prefere a experiência ou você prefere o diploma? Claro. Então não se iluda quando Deus te chama, porque é só o título. Não é porque você foi ungido pastor, que as pessoas te reconhecem como pastor. Não é porque você pegou o título de médico, que você vai ser um bom médico. Não é porque tem uma palavra que você vai ser um missionário, que o pessoal do país que você vai ser enviado vai te aceitar. Porque o teu processo é que vai fazer as pessoas se apegarem a você. Por isso não fuja do processo. É o processo que te transforma em rei, não é a unção. A unção só é o prenúncio que você será. O processo é o que te coloca lá. O povo se reúne, as cabeças de tribo se reúnem e dão a dupla honra para Davi. Isso é lindo. Só que a Bíblia tem uma exigência para alguém ser duplamente honrado. A Bíblia só tem um caminho para a dupla honra. A Bíblia diz assim, e no lugar da vergonha, eu darei dupla honra. O único caminho para ser duplamente honrado como Davi é o caminho da vergonha. E vai levantando a mão, você que já passou uma vergonha financeira, uma vergonha familiar, uma vergonha emocional, uma vergonha profissional, você que foi rejeitado por alguém, você que já chorou por causa de alguém, você que foi rejeitado, você que ia casar e a pessoa foi embora um dia. Se você já passou alguma vergonha na vida, levanta a mão, porque você é o próximo candidato a viver a dupla honra. Se você tem se sentido envergonhado esses dias, saiba que está chegando o tempo da honra dupla. Porque o caminho da dupla honra é o caminho da vergonha. Ou você acha que Deus permitiu a vergonha na tua vida para te ver sofrer? Você acha que Deus permitiu você passar pelo que passou porque Ele gosta de ver um filho caído? Gente, eu tenho 4 filhos. Ao contrário de alguns que só de vez em quando eu estou sempre no trabalho missionário. Quando um filho meu cai no parquinho, ele não precisa chamar papai. Quando ele cai e fala, pai, eu já estou pegando e chorando junto. Tem gente que fala, vou ficar aqui clamando para Deus me ajudar. Deus me ajuda, eu estou machucado, estou desesperado. Deus é teu pai.
Quando você estava tropeçando, ele já estava tentando te agarrar. Esse é o Deus de Israel, esse é o Deus que nós servimos! Eu gostaria de indicar a vocês a leitura desses 2 livros que transformaram minha vida espiritual. O link está na descrição. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos.